férias do Ficou Fácil, mais um encontro de filosofia, sua matéria o quê? Preferida. A aula passada a gente estava discutindo um pouco sobre a epistemologia na Idade Moderna, a teoria do conhecimento na Idade Moderna, e a gente viu um pouquinho sobre a Revolução Científica e a gente viu também sobre o racionalismo, especialmente o pensamento de René Descartes, que propõe a existência de ideias inatas. Para Descartes, a experiência, o conhecimento obtido pela experiência é quase sempre falso, incerto. É melhor não se meter com experiência nenhuma, busca a resposta sempre na sua inteligência, na sua racionalidade. Essa não é a proposta de todo mundo. Hoje a gente vai ver os empiristas. Pode cortar para a tela que a gente vai começar com Francis Bacon, sujeito que viveu aí metade do século XVI e o primeiro aí quarto do século XVII. Bacon é um inglês que vai fazer uma crítica a Aristóteles, vai dizer que o conhecimento de Aristóteles é baseado em especulações e não em método. Então aquela mesma vibe do século XVII que Descartes tinha, todos os empiristas vão ter também. A importância do método, a importância de criticar as instituições, tudo isso é característica comum de qualquer cientista. O que é que diferencia os cientistas aí no século XVII? É a pergunta de onde vem o conhecimento. Racionalistas dizem que o conhecimento já está na razão. Empiristas dizem que o conhecimento é adquirido nas experiências e levado até a razão. É só isso que difere eles. O resto eles concordam em tudo. Defendem a inteligência humana, confiam na razão humana, confiam na autonomia intelectual do ser humano, criticam as instituições, defendem um método. Nisso eles são iguaizinhos. Bacon vai dizer que há duas formas da gente conhecer as coisas sobre a natureza. A gente pode fazer antecipações ou a gente pode fazer interpretações. O que são antecipações? São conhecimentos prematuros, são pré-noções, são pré-conceitos. É o senso comum, tipo, leite com manga dá dor de barriga. Isso é um pré-conceito, é uma afirmação prematura. A segunda forma de conhecer a natureza é fazer interpretações. O que são interpretações? É a gente fazer um estudo científico da coisa para depois chegar a uma conclusão. Ou seja, as interpretações é o que Bacon vai chamar de conhecimento a posteriori. São conclusões que vêm depois, posteriormente à experiência. Tá certo? Ou seja, para Bacon, qual das duas formas é realmente científica? As antecipações ou as interpretações? Aí você responde, as interpretações, querido professor. Muito bem. As interpretações são a forma de conhecimento científica, propriamente científica. As antecipações são formas o quê? Preconceituosas. A gente precisa se livrar delas. Essa, inclusive, é uma característica não só dos empiristas, mas dos racionalistas também, viu? Todos os cientistas do século XVII defendem isso. Para se fazer ciência, você tem que ser neutro. Você não pode fazer ciência baseado em conhecimento prévio, porque senão o seu conhecimento prévio vai contaminar o resultado da sua pesquisa científica. E aí Bacon vai criar uma teoria sobre quais são as antecipações. Quais são as coisas que a gente precisa evitar? Quais são as coisas que a gente precisa deixar de lado antes de se fazer uma pesquisa científica? Essas antecipações, Bacon vai chamar de ídolos. Ídolo, para Bacon, não é o ídolo da música, ou da dança, ou do esporte que a gente fica venerando, não. Ídolo, para Bacon, tem um sentido negativo, certo? Ídolo, para Bacon, são coisas, são formas de pensar que a gente precisa evitar. Existem 4 tipos de formas de pensar que a gente não pode utilizar na hora de fazer ciência. São 4 antecipações. Ciência são o quê? Interpretações. Existem 4 tipos de antecipações. A primeira ele vai chamar de ídolos ou antecipações da tribo. Essas são inerentes à natureza humana, que é a gente acreditar de maneira ingênua nos sentidos. Acreditar nas coisas como convém a gente. É querer adaptar a realidade à nossa visão de mundo, ao invés de adaptar a nossa visão de mundo à realidade. Tipo, meu Deus do céu, como é que um avião, um negócio tão pesado daquele voa? Eu não acredito. Aí você vê o avião voando aqui na tua frente. Mas eu não acredito, porque ele é muito pesado. Meu filho, você não está vendo não, a realidade está aí na sua cara, o avião está voando. Como é que você está dizendo que não acredita? Pronto, tem gente que é assim. Tem gente que quer adaptar o mundo a seu ponto de vista. Não! Você precisa adaptar o seu ponto de vista ao mundo. Segundo,
ídolos da caverna ou antecipações da caverna. Esse já não é inerente a qualquer ser humano, isso é um problema de algumas pessoas. Ou seja, quer tomar sempre como verdade aquilo que vem da educação, da família, da autoridade. Vou considerar sempre que é verdadeiro aquilo que meus pais me ensinaram, aquilo que a escola me ensinou, aquilo que a igreja me ensinou, o que qualquer autoridade me ensinou é verdade e ponto final. Ora, não se faz ciência acreditando que tudo aquilo que você aprendeu é verdade 100%. Porque se você já aprendeu tudo o que é de verdadeiro, para que você vai fazer ciência? Para quê? Para quê, né? Então, desconfiar de tudo, mesmo dos ensinamentos da família, da escola, da igreja, é preciso desconfiar. Não é desmentir, é desconfiar. Terceiro ídolo ou terceira antecipação. Antecipação ou ídolo do foro, do mercado, que são os problemas de linguagem, usar palavras imprecisas, usar palavras incertas para comunicar certas coisas. Se você quer falar de copo, não fale este objeto cilíndrico de plástico aqui, porque o objeto cilíndrico de plástico pode ser 1000 coisas. Se quer falar copo, fale copo. Um dos grandes problemas da ciência é isso, a dificuldade de comunicação dos cientistas. Para Bacon, os problemas de linguagem precisam ser colocados de lado. É por conta disso que criou-se um sistema internacional de medidas, né? O SI, por exemplo, qualquer cientista do mundo, quando vai falar em temperatura, usa o quê? Normalmente usa Kelvin, não é? Sou professor de filosofia, então me poupe se não for, tá certo? Mas me parece que é. Quando vai falar de velocidade, a galera fala o quê? Usa metro por segundo, não é assim? E assim vai. Por quê? Porque se não tivesse um sistema internacional unificado, os problemas de linguagem entre os cientistas seriam muito grandes. E o quarto tipo de ídolo, o quarto tipo de antecipação a se evitar, são os ídolos do teatro, que é acreditar em falsas teorias, teorias da conspiração, o que a gente chamaria hoje de fake news. Acreditar em falsas teorias é também um caminho muito errado para quem pretende ser cientista. Pode voltar aqui para mim. Para combater esses ídolos, essas formas erradas de pensar, essas formas que atrapalham o conhecimento científico, para combater essas formas e a gente conseguir avançar no conhecimento científico, é preciso o quê? Um método. Lembre, ele é um cientista, certo? Todo cientista, seja racionalista, seja empirista, seja o caraca, todo cientista do século XVII defende a importância de um método seguro para se chegar no conhecimento seguro. A diferença que o método que Bacon propõe não é o método que Descartes propõe. Todos eles concordam que o método é importante. Eles discordam em como é que esse método é. Para Descartes, que é um racionalista, o método é o que? Dedutivo. Eu vou deduzindo através da lógica, através da matemática, aquilo que é verdadeiro. Para Bacon, o método é experimental. É o que ele chamou de método indutivo. Para Bacon é o seguinte, a gente tem que analisar, observar um fenômeno acontecer, observar a regularidade dos fenômenos. Quanto mais regulares forem esses fenômenos, mais a gente pode dizer que isso é uma lei. Por exemplo, observe este copo. Se eu jogar ele aqui 1 milhão de vezes, ele vai cair 1 milhão de vezes. Ora, a observação desse fenômeno, que é a queda do copo, me permite chegar a uma lei. O que é uma lei? É uma conclusão geral, que é o seguinte: tudo aquilo que eu solto cai. Pronto, isso é uma lei. Tudo aquilo que eu solto cai. Ou seja, a observação de fenômenos particulares me permite chegar a uma conclusão geral. O fato deste copo cair aqui 1 milhão de vezes me permite generalizar ao ponto de dizer que qualquer objeto cai se eu soltar. Entendeste? Ou seja, para Bacon, o método é experimental e é indutivo. E ele vai sempre do particular para o geral. O fato deste copo particular cair me permite chegar na conclusão geral de que copos ou objetos caem. Volta aí para a tela. Quando tu era criancinha, provavelmente na escola, na aulinha de ciências, a tua tia falou sobre o método científico, né? Vamos olhar aquela goiabinha ali. Observação, estamos olhando a goiabinha. Aí vem depois o quê? O questionamento, que é elaborar uma pergunta, né? Será que naquela goiabinha tem minhoquinhas dentro? Tapuru? Hipóteses, possíveis respostas. Ou tem, ou não tem. Aí o próximo passo, experimentação. Como é que a gente experimenta? Morde a goiaba. E aí depois a gente analisa, que é o quê? Ficar olhando a goiaba, procurando tapuru, então dentro da boca. E se não tiver, a gente chega a uma conclusão.
né? Só que, obviamente, uma goiaba só não me permite criar uma lei que diga goiabas não tem tapuru. Eu tenho que comer a maior quantidade de goiaba possível para chegar na conclusão se goiabas tem ou não tem tapuru. Então, esse passo a passo do fazer ciência que a gente aprende desde que a gente é pequenininho, quando a tia manda a gente plantar um feijãozinho num copo com algodão, né, assim, isso é o método científico de Francis Bacon, elaborado no século XVII. Pode continuar aí no slide que eu vou seguindo, viu? Um outro pensador empirista era o John Locke, também do século XVII, também um inglês. John Locke, que a gente já estudou em aulas anteriores, na aula sobre filosofia política da Idade Moderna. E eu falei naquela mesma aula, eu falei, olha, ele é um empirista, viu? Tô voltando com ele agora, viu? Tô voltando porque ele não pensou só sobre política, não. Pensou também sobre epistemologia. Segundo John Locke, Descartes está errado. A ideia de Descartes de que existem conhecimentos inatos, naturais, conhecimentos que todo ser humano já tem, está errado. Por quê? Se houvesse conhecimentos naturais, não haveriam culturas tão diferentes. E se já houvesse verdades naturais, não haveria necessidade de educar, de ensinar ninguém, porque todo mundo já nasceria com conhecimento. Para John Locke, são os sentidos, as experiências que criam, que constroem conhecimentos. Os empiristas falam em construir conhecimentos. Os racionalistas falam em deduzir conhecimentos. Para os racionalistas, o conhecimento já está em ti. Você precisa deduzi-lo. Para os empiristas, o conhecimento precisa ser construído, adquirido. Adquirido através das experiências. Segundo John Locke, há dois tipos de experiências. As experiências internas, que ele vai chamar de experiências realizadas por reflexão, e as experiências externas. As experiências externas são as experiências, são os contatos que a gente tem com os objetos que nos cercam, tipo olhar para um celular, olhar para uma piscina, pegar no microfone, prender o cabelo. Tudo isso são experiências externas. E as experiências internas, ou experiências de reflexão, são as experiências que acontecem dentro da gente, internamente. Sentir dor. Sentir dor é uma experiência interna. Fazer força é uma experiência interna. Sentir prazer, desejo, fome, sono são experiências externas. Então essa é a primeira elaboração de Locke. Todo conhecimento vem das experiências. Existem experiências do homem com o mundo externo e existem experiências do homem com ele mesmo. Mas não existe nada inato. A gente não nasce sabendo nada. Nascemos uma tábula rasa. Nascemos um papel em branco. Um quadro em branco, um balde vazio. Então, a gente só sabe o que é dor quando a gente sente dor. A gente só sabe o que é piscina quando a gente vê uma piscina. A gente só sabe o que é vermelho quando a gente olhar para uma coisa vermelha. Para Locke, todo conhecimento é produzido através das experiências. Não só para Locke, mas para qualquer empirista. Para qualquer empirista. Então, a gente já conseguiu matar esse ponto aí, né? Os tipos de experiências. Para Locke, existem também dois tipos de objetos. Dois tipos de qualidades dos objetos. Existem as qualidades primárias e as qualidades secundárias. Locke, o que são as qualidades primárias? São qualidades objetivas. São qualidades que existem independentemente de quem esteja olhando. Objetivo é isso. Objetivo é algo que existe independente de quem esteja olhando. Por exemplo, se eu digo, eu tenho 1,80 m, essa é uma qualidade primária minha. Por quê? Independente de quem tem olhando, minha altura é a mesma. Se você é um cara de 2 metros e olha para mim, eu tenho 1,80 m. Se você é uma pessoa de 1,40 m e olha para mim, eu tenho 1,80 m. Pronto. Essa é uma qualidade primária. Mas existem também as qualidades secundárias. As qualidades secundárias são subjetivas, ou seja, depende de quem está olhando. Por exemplo, estou aqui diante de uma piscina de 10 metros de comprimento. Essa afirmação, esta piscina tem 10 metros de comprimento, é uma afirmação o quê? Que ressalta uma qualidade primária. Agora, se eu falar, meu Deus, esta piscina é muito funda, ou meu Deus, o cheiro do cloro dessa piscina é muito bom, tem gente que gosta, né? Isso aí já são afirmações o quê? Que ressaltam qualidades secundárias. Então, veja como Locke já está avançando mais um pouquinho que Bacon, né? Ele já está tentando sistematizar, organizar melhor como é que se dá o conhecimento humano. Primeiro, ele organizou os tipos de experiência. Depois, ele organizou as qualidades dos objetos. Em terceiro lugar, ele vai organizar os tipos de ideias. Para Locke, existem ideias simples e existem ideias complexas. Por exemplo,
Cadeira é uma ideia simples. Cadeira azul é uma ideia complexa. Porque a ideia complexa é o quê? É a junção de ideias simples. Eu primeiro tenho que ter a ideia do que é algo azul, depois tenho que ter a ideia do que é uma cadeira, e aí juntando essas duas coisas formam ideias complexas. Então Locke, né, ele não se preocupou tanto em elaborar um método, porque Bacon já tinha feito isso. Ele se preocupou em sistematizar como é que se dá o conhecimento humano. Pode faltar para mim. Então, para Locke, existem dois tipos de experiências, as externas e as de reflexão. Existem duas qualidades a serem analisadas nos objetos, as objetivas, que ele chama de primárias, e as subjetivas, que ele chama de secundárias. E existem dois tipos de ideias, as simples e as complexas, que são a conjunção de duas ou de mais ideias simples. Vamos voltar para o slide, que agora a gente vai ver o último autor desta aula, que é também o britânico. Esse aí era escocês, né? Mas é britânico. David Hume. Esse aí já está no século XVIII. Já viveu a sua vida todinha no século XVIII. Ele é o empirista mais crítico ao método dos empiristas. Ele é um empirista, mas ele é um empirista assim... eu sou porque tem que ser mesmo, né? Mas eu não gosto não. Esse é Hume, eu não gosto não. Ele não gosta do método elaborado por Bacon. O que é o método elaborado por Bacon? Repito, quanto mais um fenômeno acontece, quanto mais regular um fenômeno, mais eu tenho certeza de que aquilo é uma lei. Aí Hume vai dizer, será mesmo que eu posso ter certeza? Acho que não. Mas vamos ver primeiro o caminho que ele percorreu até chegar nessa dúvida, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, tudo o que existe na nossa mente é adquirido através das experiências. Ele é um empirista. Tudo o que existe na nossa mente é adquirido através das experiências. Beleza, não tem nada inato, Descartes está errado. Então, os três caras que a gente viu hoje, a gente viu Bacon, a gente viu Locke, a gente está vendo Hume. Os três, eles criticam Descartes, porque eles são contra os racionalistas. Beleza? Ok. Para Hume, portanto, tudo aquilo que está na nossa mente foi adquirido, não é inato, não nasceu com a gente. Mas foi adquirido de duas formas. Ou seja, existem dois tipos de conhecimentos. Os conhecimentos que ele vai chamar de impressões e os conhecimentos que ele vai chamar de ideias. O que são as impressões? As impressões são os conhecimentos adquiridos diretamente da experiência. É o que ele chama de percepção imediata, tipo, pegar no fogo. Eu só sei o que é queimadura se eu me queimar. Ele é um empirista. Você tem que passar pela experiência para ter o conhecimento. Eu só sei de verdade a dor da queimadura se eu me queimar. Quando eu pego no fogo e me queimo, isso é uma impressão ou uma sensação. Impressão é a mesma coisa que sensação. Impressão é a mesma coisa que sentir. É o conhecimento direto da experiência. Direto. Peguei no fogo, essa foi a experiência. A partir desse momento já sei o que é a dor de uma queimadura. Frio. Agora imagine que daqui a 10 anos, sei lá porquê, eu me lembro do dia que eu me queimei. Essa lembrança já não é uma percepção imediata, já não é uma percepção direta, é uma percepção indireta, é uma lembrança, é um vestígio, é uma memória. A memória, a lembrança daquilo que foi experimentado é o que ele chama de pensamento. O que é pensar? Pensar é lembrar daquilo que a gente sentiu. Sentir é tudo aquilo que a gente adquire imediatamente quando a gente tem uma experiência. Pensar é se lembrar daquilo que a gente sentiu. Aí eu te pergunto, qual dos dois conhecimentos é mais forte, é mais vivo? A sensação ou o pensamento? A sensação. Pegar no fogo é muito mais forte do que se lembrar que um dia você pegou no fogo. Pronto. Então, existem dois tipos de conteúdos, dois tipos de conhecimento. As impressões, que são aquelas que vêm direto da experiência, e as ideias, que são aquelas que são indiretas. É a lembrança daquilo que a gente sentiu. É a lembrança das impressões. Existem também, aí ele vai subdividir, certo? Sempre tem essa subdivisãozinha chata nas coisas, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, existem dois conteúdos, dois tipos de conhecimento, impressões e ideias. Mas existem dois tipos de impressão e dois tipos de ideias. Existem as impressões simples,
que são as características particulares de um objeto. Por exemplo, entrei em contato agora com a mesa. Aí eu vi o tampo da mesa. Eu vi o pé da mesa. Então, notar cada característica particular de um objeto é o que ele vai chamar de impressão simples. Mas existem também as impressões complexas, que é você notar um objeto como um todo. Quando eu noto a mesa como um todo, eu estou tendo uma impressão complexa. Por exemplo, se eu estou olhando agora essa câmera aqui, se eu estou reparando somente na lente, que é uma parte do todo, eu estou tendo uma impressão simples, uma sensação simples. Agora, se eu olho para a câmera como um todo, eu estou tendo uma impressão, uma sensação complexa. Fácil e tranquilo. Lembre, impressão é sentir, é direto com a experiência. É usar diretamente a visão, é usar diretamente ou o paladar, ou o olfato, ou o tato, qualquer dos órgãos dos sentidos. Do mesmo jeito que existem duas impressões, existem também dois tipos de ideias. Ideias simples e ideias complexas. Ora, se a ideia é a memória da impressão, o que é a ideia simples? É a memória da impressão simples. E o que é a ideia complexa? É a memória da impressão complexa. Então, lembrar de um tampo de mesa que um dia eu vi é uma ideia simples, é um pensamento simples. Agora, lembrar da mesa completa que um dia eu vi é uma ideia complexa. João, até aí tá só chato, mas tá dando para entender. Eu sei. E quando cai neném, é realmente meio chatinho. Eu preciso dar tudo que eu tô dando aqui, porque cai. Ou seja, para Hume, o ser humano tem o quê? A capacidade, volta aqui para mim. Para Hume, o ser humano tem a capacidade de quê? De sentir, são as sensações, e tem a capacidade de lembrar, que são as ideias, é a memória. Mas além de sentir e de lembrar, o ser humano também tem a capacidade de imaginar. São três capacidades que o ser humano tem. Sentir, são as sensações, lembrar, que é o pensamento, e imaginar. O que é imaginar, João? É a capacidade de associar pensamentos. Por exemplo, se eu falar, imagine uma montanha de ouro, você consegue imaginar? Consegue. Mas você já viu uma montanha de ouro? Não. Mas você já viu ouro e você já viu montanha. Aí a tua mente faz o quê? Ela pega a ideia de ouro, que já está na tua cabeça, porque veio de alguma experiência, você já viu ouro, né? Então, vamos lá. Primeiro passo. Olhei ouro. Se eu nunca visse ouro na minha vida, eu não saberia o que é ouro. Porque, para Hume, o conhecimento não é natural, não é inato. Ele vem das experiências. Então, tive a experiência de ver ouro pela primeira vez. Aí, o que é que acontece? Isso é uma impressão. Impressão. Porque eu estou vendo diretamente o ouro. A imagem do ouro vai ser guardada na minha mente. Vai se transformar em uma ideia, em um pensamento. Beleza, guardei aqui a imagem do ouro. No dia seguinte, eu vi uma montanha. Nunca tinha visto uma montanha. Já vi uma montanha. Beleza, isso é o quê? É uma impressão, é uma experiência direta. Beleza, vi uma montanha. A imagem da montanha vai ser guardada na minha cabeça. Vai se transformar em uma ideia, em um pensamento. Show, ótimo, maravilhoso. Vai se transformar em um pensamento. Aí a minha imaginação, que é uma outra capacidade humana, não é nem a sensação, nem é o pensamento, é a imaginação, vai fazer o quê? Vai compor essas duas ideias. E aí eu vou conseguir imaginar uma montanha de ouro, mesmo sem nunca ter visto uma montanha de ouro. Mas o fato de ter visto montanha e o fato de ter visto ouro faz com que essa capacidade humana chamada imaginação faça essa composição. Ou seja, para Hume, é essa a nossa capacidade de compor, de associar ideias, que nos dá o costume de pensar as coisas a partir da lógica de causa e consequência, de causa e efeito, ação e reação. João, tô entendendo? Não, tá difícil. Vixe Maria. Olha, já são 8 horas da noite, eu passei o dia todinho assistindo a aula, tô aqui à base de café, Coca-Cola. Calma. Oxente, que desespero é esse? Volta pro slide aí pra tu ver como é simples. Para Bacon, que é um empirista, quanto mais um fenômeno se repete, mais garantido eu estou de que aquilo ali é uma lei. Ou seja, se eu jogar um copo 1 milhão de vezes para baixo e ele cair 1 milhão de vezes, é uma lei. Acabou. É uma certeza. Para Bacon é uma certeza. Copos caem. Se você largar um copo, o copo cai. Pronto. Caiu 1 milhão de vezes, vai cair. Aí Bacon diz, quem disse?
Bacon se faz uma pergunta que é miserável, viu? Ele se pergunta, quem é que garante que o sol vai nascer amanhã? Quem? Aí tu responde, porra, é claro que o sol vai nascer amanhã. Aí ele pergunta, o que é que garante? O que é que garante que o sol vai nascer amanhã? Aí tu responde o seguinte, porra, o sol vai nascer amanhã porque ele nasceu hoje, nasceu ontem, antes de ontem. Vai milhões de anos que o sol tá nascendo. Aí ele fala, certo. O fato de experiências passadas se repetirem o tempo todo não garante necessariamente que elas se repetirão no futuro. O que a gente pode dizer é que existe uma grande probabilidade dessa experiência se repetir no futuro, mas certeza não. Bacon acabou de introduzir uma coisa estranha na ciência, que é o ceticismo. Para Bacon, a ciência nunca opera com certezas. A ciência opera sempre com probabilidades, com possibilidades. Para Bacon, a gente se acostumou, a gente se habituou a dar certezas para as coisas, quando, na verdade, a gente deveria ter se habituado a dar probabilidades. Nada me garante 100%. Veja, ele é um empirista. Volta aqui para mim agora, câmera. Ele é um empirista. Todo conhecimento vem da experiência. Se eu pergunto, quem me garante que o sol vai nascer amanhã? Essa é uma experiência futura. Se todo conhecimento vem da experiência e eu tô te perguntando sobre uma experiência futura, como é que tu pode me dar certeza? Se a experiência é futura, tu não pode me dar certeza de que uma coisa aconteceu, porque nem aconteceu ainda, é futura. Fala, não, mas já aconteceu no passado, certo? Se aconteceu no passado, você pode dizer que muito provavelmente vai acontecer no futuro. Mas nunca pode dar uma certeza. Para Hume, o hábito é o grande guia do conhecimento humano. É o hábito, é a regularidade, é a probabilidade. Não há garantia plena. Não há nunca uma certeza marcada 100% de que um fenômeno que aconteceu 1 milhão de vezes no passado vai acontecer amanhã. Não há. A ciência, portanto, é o estudo das probabilidades, das possibilidades e nunca das certezas. Hume introduziu o ceticismo, a dúvida radical na ciência. É diferente de Descartes. Descartes ele parte de uma dúvida para chegar numa certeza. Foi o tema da aula passada, certo? Descartes parte de uma dúvida. Eita, rapaz, será que eu penso? Conclusão. Eita, eu penso, porque eu estou pensando. Olha aqui eu pensando. Então eu penso. Né? Ele parte de uma dúvida para chegar numa certeza. Hume não. Hume não acredita que é possível chegar em certeza nenhuma. A gente só pode chegar em probabilidades altas. Quanto maior a probabilidade, mais seguro a gente tá. Mas certezas, nunca. Isso vai influenciar demais um alemão do século XVIII chamado Immanuel Kant, que vai resolver esse nó todinho aí de racionalistas empiristas que a gente tá dando desde a aula passada. Ele vai dizer o seguinte, menino, eu estava dormindo e esse Hume me acordou. A leitura de Hume me acordou do meu sono dogmático. Kant diria. Diria não, ele disse. Espero que tenham gostado da aula. Dúvidas, angústias, inquietações, questionamentos? Não. Próxima aula a gente vai resolver esse problema aí. Vai resolver. Kant, ele vai fazer o seguinte, vai pegar o que há de melhor no racionalismo, o que há de melhor no empirismo, vai criar uma corrente própria e vai resolver essa bronca de uma vez por todas. Cheiro, tchau.